Bom dia, pessoal. Mais um Lords Cast. É isso aí, já estamos indo aqui para o quinto episódio, se não falha a memória, se eu não perdi as contas ainda, né? Hoje a gente vai ter um bate-papo excelente aqui com a Tassi Trajano, que muitos de vocês já conhecem aí dos grupos, da comunidade. Ela é muito ativa e nem precisa dizer que ela é muito falante, né? E aí vocês vão ter a oportunidade aqui de ouvir mais dela ao vivo, a cores, direto de Orlando, na Flórida. E lembrando que o Lords Cash é um oferecimento da Imigraprint, né? A Imigraprint, que é essa companhia que traz facilidade para a sua vida, né? Ela pega o seu processo eletronicamente, você entrega para ela imprime o processo em qualidade laser, pode ser preto e branco, colorido, se quiser usar papel colorido também pode, a customização que você quiser a gente pode realizar, tá? E aí despachamos o processo via FedEx, que é a mais rápida e a mais confiável que a gente tem aqui, né? E eu tive a felicidade de residir perto de um hub da FedEx, tem um aeroporto da FedEx aqui perto, e lá do lado tem uma loja, e os processos, quando eu entrego os processos nessa loja, dessa loja já vão direto para Louisville, que é 30 minutos de carro daqui, e já entregam lá. Então, eu tenho muitos históricos de processos que foram entregues em 24 horas. A promessa deles é até 48 horas úteis, mas a maioria deles é entregue em 24 horas. Então, se você está pensando em protocolar o seu processo ou mandar uma RFE, né, no caso de uma RFE, quando você tem prazo, é muito importante ter agilidade nisso. E, às vezes, no Brasil, a Receita Federal está em greve, o processo fica parado 2 semanas, como aconteceu com o nosso amigo Hugo lá do grupo. Então, é muito importante ter atenção nesse aspecto para você não perder o processo por conta de prazo, tá? Então, a gente ajuda com isso, tá? Depois, nas descrições aqui do vídeo, nas informações do vídeo, vai ter mais informações sobre a Imigraprint. Para você que está assistindo depois aí no YouTube, eu peço a você que se inscreva, dê o like e compartilhe, né? A ideia do Lords Cash é justamente trazer educação para todo mundo que tenha interesse em aplicar para um processo de imigração, um processo EB, EB1, EB2, a grande maioria dos casos, tá? E aí a nossa missão é essa, é compartilhar conhecimento, educar para que você, independente de você for fazer o processo sozinho, com um consultor, com um mentor, com um advogado, você seja educado no processo para que você participe da maneira mais efetiva possível, não seja enganado, né? E tenha a capacidade de colaborar no processo, o que é importante também, né? Deixar na mão de quem você contrata é um risco que você não necessariamente precisa correr, tá? Então, se eduque, estude, pesquise, pergunte, né? Veja vídeos, né? Tem muito conteúdo bom na internet, filtre isso, né? E utilize todas essas informações no processo de construção aí da sua petição. A Tassi, eu conheci ela através dos grupos, né? Telegram, WhatsApp, então a gente sempre está lá conversando, né? E ela vai falar um pouco mais dela, ela vai se apresentar, e aí a gente vai bater esse papo, né? Guiado seja lá pelo que for, mas a gente vai aqui conversar, compartilhar informação e ter esse tempo aqui para, novamente, ajudar, educar e compartilhar informações aí para vocês, tá bom? Então, vai lá, Tassi, você com a palavra agora. É difícil falar da gente, né? A gente fala dos outros o tempo todo, a gente fala dos casos, das histórias. A gente estava conversando antes, né, de começar o Lords Cast, que a minha história com o EB1 e com o EB2 ela é muito mais profissional do que pessoal, né? Eu cheguei nos Estados Unidos em 2013, bem no comecinho do ano, então já vamos aí para mais de 10 anos de Estados Unidos. Vim direto para a Flórida, porque eu queria estudar, na verdade. A minha jornada começou estudando, fazendo faculdade. Eu não tinha feito faculdade naquela época dos 17, 18 anos do Brasil, que a gente faz. Casei, tive filho, mil coisas. Quando eu resolvi fazer faculdade, eu não queria fazer nem. Eu não queria fazer cursinho e eu queria realizar o sonho de morar nos Estados Unidos. Aí juntou tudo, eu vim para cá. Em 2015, 2 anos já de Estados Unidos, eu comecei um canal no YouTube, canal da Tassi. Não existe mais, não procurem. Não procurem. Eu realmente deletei tudo porque os vídeos ficaram obsoletos.
Então Uhum. não existe mais. Mas eu comecei o canal no YouTube em 2015 e foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. Mas surgiu, como você deve estar percebendo agora, você que está neste mundo, Uhum. que surge a necessidade de você fazer parcerias, né? Porque as pessoas começam a te procurar e pedir coisas. Então, para mim, eu não falava só de imigração, eu falava de vida aqui. Então, as pessoas me perguntavam de contador, de advogado, de escola, de corretor de imóvel, de médico para as crianças. A coisa ia de A a Z. E aí eu fui fazendo parcerias. E uma das parcerias mais legais que eu tive na época foi com um advogado de imigração, que não só era muito bacana, ele era americano, então a gente fazia vídeo em inglês, eu traduzia, eu legendava e tal. Mas a gente começou a trabalhar junto. Eu já fazia tradução geral na época. Era uma maneira de me manter ocupada aqui, né, também, eu acho. E já tinha uma clientela que vinha do Brasil. Então eu já fazia isso. E aí a gente começou a trabalhar junto. E aí desde 2015 que eu venho nessa jornada de crescimento com a imigração, tanto hoje, né, depois dessa caminhada toda, tanto fazendo tradução certificada para imigração, quanto business plan. Eu tenho uma equipe hoje de tradutores, de redatores espalhados pelo mundo afora, que fazem isso. Aí a gente, obviamente, faz. E aí eu particularmente, faço trabalho de paralegal. Não para o Ok. mesmo advogado, faço para um outro hoje. De vez em quando, uma assistência como paralegal, de vez em quando alguém pede, eu pego um caso separado. Obviamente, eu não sou advogada, então sempre nessa posição de paralegal, mas é uma experiência muito legal. Ela só não é uma experiência tão unicamente focada no EB1 e no EB2, que é uma coisa que a gente hoje em dia Aham. faz muito e que é muito legal. Aham. Mas, assim, obviamente que eu tenho experiência com qualquer tipo, assim, tantos vistos diferentes e tantas histórias ao longo desses anos que Você acaba interagindo com todas essas formas que existem, porque hoje tem mais de 100 tipos de visto hoje, né? é uma loucura. E a gente ouve histórias de todo tipo, na verdade. Assim, às vezes Aham. eu percebo até quando algumas conversas no grupo acontecem, e eu falo de vez em quando, eu digo, gente, a minha perspectiva é um pouco diferente. Quando alguém fala assim, porque os ilegais, porque os indocumentados, porque os estudantes, enfim. Eu falo porque eu convivo com essas pessoas no dia a dia. Uhum. E eu tenho uma outra visão com relação a isso. Não de defender o errado, não de achar que tem que fazer errado, Aham. isso nunca, jamais. Mas de ter um olhar um pouco mais humanizado, sabe? Por exemplo, esses dias eu tenho trabalhado com uma moça na Califórnia Uhum. que está fazendo um pedido de visto U, que é de vítima de crime. Ela foi vítima de um crime horroroso Uhum. na Califórnia entre a semana do Natal e do Ano Novo. Entendi. Uma moça que está aqui indocumentada, foi por dois caras. Nossa. E a gente está fazendo o caso dela junto com esse Aham. advogado com quem eu Aham. trabalho. Então, são coisas muito distintas. Totalmente diferente de EB1, EB2. Entendi, entendi. Sim, E voltando para essa questão de tradução, vamos falar de tradução especificamente, sim, né? A gente tem esse tipo de discussão lá no grupo. Primeiro, pessoal, traduções nos processos de EB. Não precisa ser tradução juramentada, né? exato. Em nenhum documento que você apresenta para o USCIS, primeiro, precisa ser o original, é sempre cópia, tá? Sim. E segundo, a tradução precisa ser certificada. Explica para a gente um pouco, Tássio, o que é uma tradução certificada, como que ela difere da juramentada, né? Sim. O que é esse universo aí? Explica para a gente. A tradução juramentada, ela é uma prática mais comum no Brasil, né? A gente ouve falar muito disso no Brasil entre brasileiros, essa coisa da tradução ser feita por um tradutor que é juramentado. O tradutor juramentado, ele é normalmente, colocando de uma forma bem simples, ele é registrado no governo Ok. para assinar que ele ali fez Aquela uma tradução. tradução, né? O que acontece é que a imigração aqui nem entende essa questão da juramentação. Só para explicar uma diferença que é importante, assim, no Brasil a gente tem também, a gente tem a questão do cartório, por exemplo, que as pessoas vão lá e Isso. você vai reconhecer firma no cartório, você registra um contrato no cartório, sei lá, essas coisas. Aqui a gente não tem essa instituição cartório. A gente tem a figura do notário, né? Sim. É uma pessoa autorizada para assinar um documento e dizer, Ayrton assinou aqui mesmo, eu vi, Uhum. conferi. A juramentação seria mais ou menos equivalente aqui nos Estados Unidos a uma tradução notarizada. Ok. Mas ela não é uma necessidade da imigração. A única coisa que a imigração pede
e eu já compartilhei esse print no grupo, posso até compartilhar depois de novo, é Uhum. que tudo que vá para eles em uma língua que não seja inglês, seja traduzida por um tradutor que de fato é capacitado para aquilo e que esse tradutor assine um documento certificando que ele viu o documento original, traduziu o documento e que aquela tradução está correta. Então, isso é a certificação. As Sim. pessoas às vezes querem uma certificação que tenha um glitter, um brilhinho, um douradinho, um texto Um longo, carimbo, difícil. um stamp. Não, Nada disso é necessário. é. É uma das coisas que eu brinco que as pessoas fazem, às vezes, para agradar o brasileiro. O brasileiro gosta do frufru, a gente gosta. A gente gosta do colorido, a gente gosta do brilho, né? A gente gosta de mandar o Aham. nosso processo no papel amarelo, com impressão É a nossa, colorida. é a nossa cultura, né? Inclusive, tradução certificada foi um negócio que eu só descobri que existia depois que eu vim para cá. Depois que eu comecei a interagir com o processo. Lá no Brasil, eu nunca tinha ouvido falar de tradução certificada. Não, não se fala muito disso. Quando eu vim para cá, em 2013, é, eu fui orientada por uma pessoa que já morava aqui a fazer tradução juramentada Ah, dos documentos das crianças. Eles diziam que eu não ia conseguir matricular na escola se eu não tivesse a certidão de nascimento juramentada, se eu não tivesse o histórico da escola juramentado. E eu fiz tudo isso, gastei um dinheiro no Brasil na época. é caro, juramentado é bem caro. Na época, eu acho que eu paguei mais de R$ 80 por página. E fazem, assim, mais de 10 anos. Eu imagino que hoje custe Ah, mais. é. Quem tiver alguma visão aí, põe no chat aí pra gente ver. Mas Porque juramentado é bem mais caro. porque eu não tenho noção. Na época, eu lembro que eu paguei mais de R$ 80 por página. E chegou aqui, não precisava de nada disso. Uhum. Eu lembro que as minhas filhas, quando eu fui na escola, eu traduzi o histórico delas, né? Mas não traduzi a carteira de vacinação. A enfermeira, não tem problema, me dá aqui. Pá, pá, pá. Ah, ela já tomou isso, já tomou isso, já tomou aquilo, não sei o quê. Tudo resolvido. Tudo super resolvido. A gente tinha um pediatra aqui em Orlando que fazia isso. Enquanto você estava na consulta para fazer o documento da escola, que tem que ter um documento dizendo que a criança é saudável e tal, Aham. a enfermeira dele estava lá no escritório. Levei muita gente, ajudei muitos amigos assim que nunca precisaram traduzir. Então, a instituição da tradução juramentada, ela é muito brasileira. E ela não é uma necessidade. Olha lá, alguém falando que R$ 120. 120 reais por página, né? Não precisa, viu, pessoal? Novamente, deixar registrado. Não precisa juramentado, só Não. certificado. E não precisa também, que eu acho que é uma coisa legal de dizer, complicar. Porque eu acho que existem algumas coisas que as pessoas às vezes fazem. Como o brasileiro gosta do frufru, para todo. E assim, a gente está falando de um processo, o EB2, que é um processo que permite muitos acessórios, né? Sim, sim. Porque vem business plan, porque vem personal plan, porque Expert vem opinion letter. aí não sei o quê, aí você vai agregando. Então, assim, como é que você vende esses acessórios para o brasileiro? Com frufru. É, exatamente. A imigração não precisa desse frufru, mas ela precisa só dos documentos que ela quer ver. Mas, né, Exatamente. a gente vende o frufru. Eu tô dizendo a gente de uma O forma só para mercado generalizar, de para não dizer que eu vistos tô falando de EB ninguém. é desse jeito hoje. É. Olha eu aqui tentando ser politicamente correta. Aham. Então, quando você fala de tradução, você vê umas coisas às vezes que não precisa. Então, assim, eu já vi gente cobrar mais caro, por exemplo, porque a certificação é colorida e tem um adesivo dourado. E assim, o Sem dourado, gente, nem necessidade. chega na mão do oficial, porque chega lá preto e branco. Então, assim, o dourado é para Uhum, você, cliente. Você tá pagando uhum, mais para você ver o brilhinho. uhum, uhum. Entende o que eu quero Não, dizer? sim, eu entendo totalmente. Tem gente que, de repente, assim, eu tenho visto tradução que o texto da certificação diz assim: não posso garantir que o documento que eu traduzi é o original ou verdadeiro. A certificação é justamente o processo de você garantir a fidelidade do documento. E você não. E o tradutor, ele não é um cara que afere a veracidade daquele documento. A certificação é um documento que diz que o documento que foi entregue em português para ele, ele Foi traduziu de traduzido. forma fiel para o inglês. Exatamente. Mas olha como é a pegadinha da frase. Não, Se se o você oficial lê aquilo, ele é capaz de jogar no lixo aquele documento na mesma hora, né?
Exatamente. E a gente sabe que tem oficiais que são mais chatos. Desculpa que eu tenho um cão aqui pedindo colo. Como é o nome Essa é a dele? Nimo. E a Dori mora ali. A Dori já tá vindo com ciúme ali do outro lado também. Mas a gente sabe que tem oficiais que são mais cri-cris, que Aham. assim, um documento que ele desconfia, ele derruba o processo inteiro. Exatamente, exatamente, né? Quando você vai ver a evidência, o oficial como é que ele faz? Ele usa a proof of preponderance. Se ele acredita que aquele documento ele tem mais chance de ser verdadeiro do que falso, ele considera verdadeiro. Porém, Sim, na parte de elegibilidade, ele vai olhar para todos os critérios que você atende, para advanced degree são uns, para exceptional ability são outros. Ele, no total, olhando todas as evidências que você apresentou, ele vai considerar se você é elegível ou não, né? E é isso que sim. a Tassi falou. Se ele achar um documento que não demonstre veracidade, ele pode dizer, olha, imagina um oficial, ele tem, sei lá, 1 hora para avaliar um processo. E Cara, ele não te conhece. Ele não não sabe se você é legal facilite ou se você é do mal. não Ele não sabe com quem ele facilite a está vida lidando. dele, não facilite a vida dele em mandar uma RFE e negar o seu processo, tá? Porque tem um texto desse da certificação, entendeu? Sim. Então, É assim, isso. tenha muito cuidado Eu com acho que é isso. um cuidado. Eu acho que assim, são coisas que às vezes a gente. Eu digo isso para quem me chama, para quem conversa muito comigo no privado, eu falo, gente, tem que ter um pouco de maldade, assim, no sentido de malícia na hora de você tomar as decisões com relação ao seu processo. Você precisa pensar, é, se você fosse procurar um problema, se você fosse procurar um defeito, o que que você procuraria? Eu acho que. Oh, Aham. meu Deus, desculpa, gente. Não, fica à vontade. Eu acho que, assim, por exemplo, a certificação. É, e aí eu acho que é importante, só para dar um contexto, que assim, o meu foco é trabalhar para advogado de imigração. Eu faço paralegal para um só, mas eu faço tradução para vários advogados em vários lugares do país. Ok. Então, o que que os advogados normalmente gostam? O que que normalmente eles me pedem? É uma certificação simplicíssima, dizendo só que isso, aquilo é aquilo, tá traduzido certo. Então, contato. Porque se a imigração resolver contactar e perguntar, eu posso dizer, ó, tá aqui, eu fiz no dia tal, ou meu tradutor João fez, eu certifiquei, ou Pedro fez e Mariana certificou, mas eu tenho isso no meu histórico, sabe? Sim, sim. Do que foi feito. É isso que eles querem. Aham. Então, como você pirula muito, aí você diz assim, eu não sei se este documento, olha, traduzi este documento, mas não posso garantir que ele seja verdadeiro. Não, não, não é competência do tradutor fazer isso. Exatamente, não é competência do tradutor. A gente pode dizer, olha, eu tenho aqui uma cópia do documento X que eu traduzi para o inglês, está anexado aqui no documento Y, e eu digo, eu certifico, eu garanto que o que está no documento em português é o que está no documento em Em inglês. inglês. Exatamente. A gente Entendeu? não precisa ficar lançando essa sementinha da dúvida do cara falar, mas será que esse diploma é de É. verdade? Será que esse cara tem mesmo 3 bacharelados? Isso, Será que ele. isso é bem brasileiro, né? A gente adora. Inclusive nas entrevistas lá no consulado, os cônsuls, né, fazem perguntas que claramente você tem que responder sim ou não. Sim ou Cara, não? você conta uma história para chegar no sim ou no não. Eles não querem saber disso, né? Não, você sabe que eu tinha uma loja de carro aqui, né? Aham, Até passada a pandemia. E uma coisa que acontecia muito, né? Obviamente, era imigrante brasileiro que tinha comprado o carro comigo, tinha um acidente, me ligava na hora. Meu aham. Deus, eu bati o carro, a polícia tá vindo. A gente sempre falava isso. Às vezes, aliás, eu comecei até a dar essa orientação quando a pessoa comprava o carro. Eu falava, eu espero que você nunca precise de mim, mas eu vou te dar algumas dicas. E uma das dicas era assim: se você bater o carro, desce do carro com faz a sua melhor egípcia. Não desce do carro perguntando com a mão na cabeça. Oh my God! Não, você Avisa. desce pleno, seja humano, pergunta para a pessoa, machucou? Precisa chamar a ambulância? Hum, Não, não precisa. Então vou chamar só a polícia. Mas hum. não fica tipo, ai, meu Deus, porque quando a polícia chega, a pessoa vai dizer, ó, desceu do carro, botando a mãozinha na cabeça, falando, oh my God. Assumiu culpa. Para a polícia, você já assumiu culpa.
E Uhum. aí, quando você vai contar as histórias, o que que aconteceu? Virei à esquerda e bati. Não precisa contar, eu estava no meu rádio cantando a música nova da Lady Gaga, quando me distraí, gente, não vi a placa de stop. Não importa. Assim, a gente que é brasileiro gosta de falar, eu falo pra caramba, e a gente tem que aprender aqui a ser realmente objetivo. Assim, é sim ou não, a gente não precisa dar mais informação do que é solicitado. O tradutor, Exatamente. no caso da imigração, ele não está sendo perguntado se o documento é original, se você pegou no papel. Ele não está perguntando se você conhece a pessoa, se a pessoa é legal. Ele está perguntando: você traduziu o que te deram? Traduzi. Fim. Sim, é. Resposta sim ou não, pronto, acabou. Entendi. Então, pessoal, estão avisados aí. Tradução para o processo só precisa ser certificada, né? A Tássia é uma das pessoas que está lá no grupo, sempre tira dúvidas sobre isso e faz esse tipo de serviço, né? Então, se vocês precisarem, procurem ela, que eu tenho certeza que é o maior prazer, ela vai atender vocês aí, tá? Eu vou amar. É, Inclusive, vou amar ajudar a traduzir, mas eu quero dizer que eu não fazia isso antes, eu faço só para quem é do grupo mesmo, ok, porque não é o carro-chefe, é para ajudar mesmo. Quem traduz, quem fala inglês e tem capacidade de traduzir, a gente tem feito o serviço de só certificar. ok. Aham, Porque às vezes as pessoas dizem no grupo assim, ah, mas eu falo inglês, né? E eu acho que acho que a Carol teve essa experiência de e anos ela atrás, mesmo os traduzir. próprios É. documentos e passar. Aham, aham. E a imigração tem ficado mais exigente, e o que eu tenho ouvido dos advogados é que eles preferem sempre ter um tradutor externo, no sentido de que ele não é o advogado, ele não é o peticionante, ele é uma terceira pessoa ali Exatamente. atestando que Entregando o aquela tradução serviço está correta. dela. Exatamente. É. É. Isso E é um nesse sentido, ponto. a gente tem ajudado o pessoal do grupo para quem quer economizar. Poxa, eu sei falar inglês, eu traduzo bem, meu Aham, vizinho faz, meu irmão faz, meu pai faz, por que exatamente. que eu vou gastar com isso? Eu sou super a favor de economizar, mas eu acho importante que a tradução vá certificada e quem precisar de Uhum, ajuda com isso, eu posso ajudar também. exatamente, exatamente. Isso é um ponto bem, bem importante, né? Que assim, pessoal, quando a gente ouve na internet, ó, eu fiz assim, funcionou, aquilo a gente não pode entender como uma regra, tá? Sim. Primeiro, porque cada caso é um caso. E a gente sempre está falando de momentos no tempo diferentes, né? A Uhum. nossa amada Ana Madureira, onde a gente tem lá os processos e tudo, né? Os vídeos dela são de uma época bem diferente. E a gente Nossa, naquela nota época o IB2 era tudo mato. exatamente. E aí evoluiu tanto a USCIS como os processos de preparação, tá? Então existe essa diferença. A Carol, quando ela fez o processo, né? E ela já teve aqui no Lord's Cast, já explicou, né? Depois vocês podem ir lá no meu canal no YouTube e ver lá o episódio dela, né? É, pensa no seguinte cenário: a Carol, ela era doutoranda. E aí o oficial pode ter olhado assim, poxa, ela mesmo traduziu? Poxa, mas ela é doutoranda. Entendeu? Então, Não tem como a pessoa estar aqui fazendo um doutorado sem falar um inglês bom. exatamente. Então, tem É. cenários e tem cenários. E eu acho também que, assim, nessa minha experiência de YouTube e de Instagram e de rede social e tudo mais, uma coisa que eu aprendi é que as pessoas contam pra gente a versão da história que elas querem que a gente conheça. Isso significa o seguinte, tem gente como a Ana, como a Carol, você que tá aqui, enfim, que são muito transparentes e contam tudo mesmo, não tem o que esconder. Uhum, Não tem, né, assim, eu tô no grupo, quando eu falo das coisas que eu vejo, das coisas que eu sei, eu não tô contando metade da história. Eu posso não saber a história inteira, mas eu tô contando tudo que eu sei. uhum, É, eu acho que tem gente que é muito transparente, mas tem gente que filtra a informação que te conta. E isso uhum, na internet e na vida também. A pessoa uhum. conta pra você o que ela quer que você saiba. Não significa que é tudo aquilo ou que foi só aquilo. Exatamente. E a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que assim, ó, quando eu comecei a trabalhar com imigração, atender gente traduzindo, né, para os advogados e tal, a gente fazia B2 sem business plan. Era outra história. Um dos advogados para quem eu trabalhava, a explicação que ele dava lá em 2016, 2017, é que assim, EB1 era a carreira da pessoa só, a pessoa é ótima. E o EB2 era a carreira da pessoa com o que ela oferece para os Estados Unidos. Mas esse oferece
era muito simples. Às Aham. vezes, assim, um produto patenteado, às vezes mostrar que a pessoa estudava uma área específica, sei lá, de uma indústria qualquer, já era suficiente para um EP2 ser aprovado. E era, não que todo mundo fosse aprovado, não estou dizendo que fosse fácil, estou dizendo que era uma estrutura completamente diferente de petição. E então, assim, as coisas vão mudando com o tempo, a barra tem subido. E digo, infelizmente, assim, né, tá cada vez mais difícil, Criterioso, né? mas a gente precisa entender que às vezes o vídeo tá lá na internet mostrando uma realidade que não é a realidade de hoje, uma De regra que não é hoje. a regra de hoje, uma Aham. estratégia que de repente funcionou para aquela pessoa especificamente, mas não funcionaria Exatamente. para as outras pessoas. Então a gente tem que ter um pouco dessa parcimônia, eu Conhecer acho. essas variáveis, né? Eu Sim, digo, eu eu acho digo muito importante. isso, porque o que acontece, né? E aí é uma das funções nossas aqui no Lordscast, é justamente fazer as pessoas conhecerem essas variáveis, né? Sim. Então, é um aspecto que você estava falando e talvez às vezes o pessoal não conheça, né? Como eu falei, lá no grupo tem gente que já está nessa estrada há muito tempo, tem gente que está construindo, tem gente que acabou de protocolar, agora está só esperando, né? Agora é Tem só o gente que foi Rivotril. aprovado, né? Glauco, Hugo, toda a turma aí, enfim. E aí, e tem gente que conheceu o B2NW semana passada. Então, isso que a gente está falando aqui, pessoal, de professional plan e business plan, né? Só para dar uma explicação aqui para o pessoal, o Sim. professional plan e o business plan, o que é que eles são? Eles são um documento estruturado mostrando como o peticionário pretende executar o endeavor dele, né? Aqui nos Estados Unidos, né? Se você vai executar isso se apresentando no mercado como um profissional para trabalhar em uma companhia, né? Ou seja, vir aqui procurar emprego, você apresenta um professional plan. Se você vem aqui para oferecer a solução que você definiu no seu endeavor, através de serviços de uma empresa, de uma companhia, você apresenta um business plan. O objetivo dos dois, basicamente, é o mesmo, é mostrar de uma forma estruturada como você pretende executar isso, né? Nos dois cenários que eu comentei aqui, tá? Então, basicamente é isso. Então, quando você ouvir esse termo Professional Plan, Business Plan, é exatamente isso. São documentos de suporte para o Prong 2. É lá no Prong 2 que você vê falando sobre ter um business plan, sobre ter uma descrição estruturada de como você vai executar o seu endeavor. Tá? Sim, é Exatamente. isso. E é uma coisa que hoje é uma necessidade e que anos Aham. atrás não era. Então, é nesse sentido realmente só que eu acho que as pessoas têm que, obviamente, consumir todo o conteúdo que está na internet, ouve todo mundo, aprende de todo mundo, né? Mas com esse cuidado, assim, até Conhecendo para que a essas pessoa faça o melhor variáveis. processo possível. Exatamente, conhecendo essas variáveis. E aí, inclusive, é uma decisão muito pessoal, tá? Não tem regra certa. Muita gente fala, mas eu vi na internet que business plan aprova mais. Eu não conheço esses números para afirmar esse tipo de coisa. Como é que a gente afirma, né, isso? Porque a gente sabe do universo do grupo, do que as pessoas estão contando. Exatamente. A gente não tem um sistema centralizado que diga para a gente o que funciona ou não. O que eu tenho dito no grupo com relação a isso, e como eu sempre gosto de enfatizar, é a minha experiência, é o que eu tenho visto no meu dia a dia. Eu não vejo os advogados a quem eu atendo fazendo personal plan mais. Eu vejo entre os advogados, e também não são todos os advogados, né? Não, tem escritório que só faz processo com professional plan. Tem escritório que Então, só faz com business plan. exatamente. Os escritórios que eu atendo como tradutora, ou para fazer o business plan, ou o que seja, os advogados não têm feito uso de business plan. Para um ou dois com quem eu tenho mais intimidade, porque tem gente que eu sou prestadora de serviço, eu não tenho Aham, não esse entra nessa relacionamento. área, né? Para quem eu tenho um pouco mais de intimidade, eu pergunto. E eu perguntei para as coisas todas, aliás, eu pergunto de tudo, porque eu sou muito curiosa. Mas eu perguntei por que não mais o personal plan, e o que eles têm dito é que se a pessoa
não traz uma solução que tenha impacto, mandurinha só não faz verão. Então, Ok. eles entendem que o emprego, você vir para seguir carreira, não Uhum. significa que você vai estar resolvendo um problema que tenha mérito substancial e importância nacional. Visão deles, advogados. Um deles, inclusive, disse que se a pessoa, só ela na carreira dela, é autossuficiente para fazer uma grande diferença, ela provavelmente é um EB1 e não um EB2. E aí ela não necessariamente precisa nem de PP, que é o personal plan, nem de business plan. Isso é o que eu tenho visto no dia a dia, e eu tenho compartilhado isso no grupo. Me parece que é uma tendência. É uma tendência? Não estou afirmando, estou dizendo que me parece pelo que eu estou vendo. E aí, Exatamente. quando as pessoas me procuram e dizem, tá, se me ajuda a montar o meu processo, eu tenho adotado o mesmo procedimento, assim. Eu falo, Aham. porque eu quero fazer personal plan. Vendo quem eu trabalho não fazendo, eu não me sinto, eticamente tranquila de fazer, entende? Entendi. Não acho que a pessoa não possa fazer, não acho que a pessoa Uhum. não deva fazer. Não estou dizendo o que ninguém deve fazer, Aham. mas eu não ponho a minha mão, eu não vou me envolver, dar a minha opinião, ajudar, assumir uma responsabilidade, se eu não acredito que é o caminho certo, ou se eu não estou segura naquilo, porque eu quero que a pessoa dê certo. E eu acho que isso começa aqui, né? Começa na mentalidade, começa no que você está jogando para o universo. Então, Exatamente. Exatamente. é, É. O eu ponto que acho que você. assim, é uma opinião meio polêmica, eu entendo disso, e volto a dizer, quem quer fazer PP, bora fazer PP. Não, Mas eu realmente acho que talvez a tendência seja realmente as pessoas terem um pouco mais de impacto, mesmo que seja um negócio pequeno. Porque não precisa, né, Ayrton, ser um negócio com 10 filiais e 300 não, funcionários. exatamente, exatamente. E assim, digamos assim, existe suporte e racionalidade nas duas vertentes, né? Exatamente. Por exemplo, a gente já pegou RFEs de oficiais questionando por que a pessoa apresenta um business plan se ela nunca empreendeu, ela não tem histórico de empreendedorismo na carreira dela, né? Assim, minha visão não impede da pessoa abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos, mas notem o seguinte: tudo no processo ele precisa ter suporte, tá? Uhum. E como que você suporta um business plan? Né? Inclusive, lá no Prong 2 tem uma lista de documentos que você pode utilizar que podem te ajudar a suportar o teu Prong 2, tanto via Professional Plan quanto Business Plan. E ter um histórico de empreendedorismo pode ser algo muito forte para suportar a apresentação de um business plan. E você, porque o que a gente tem que fazer em última instância, né? É baseado na nossa vida, no nosso histórico, na nossa verdade, né? Construir um pleito que hoje o EB2NW ele é uma promessa, né? Então, se ele é Sim. uma promessa, aonde que o oficial vai procurar evidências de que você tem capacidade de executar aquela promessa? No teu passado, né? E aí ele vai, obviamente, avaliar isso em conjunto com todos os documentos de suporte que você colocou lá. E você sabe que assim, a gente estava falando agora há pouco de olhar, de montar o processo com um pouco de malícia, assim, né? Pensando no que pode eventualmente ser um problema. E eu sei que isso é difícil, porque a gente brasileiro vê problemas que os americanos não veem e vice-versa, mas Exatamente. essa tentativa. Mas uma pessoa, por exemplo, que não tem experiência de gestão, ela pode colocar no business plan dela que ela vai contratar um gestor, que ela vai focar na área operacional, que é o que ela sabe fazer, que ela vai focar no atendimento ao cliente, que é o que ela sabe fazer, que ela vai focar no desenvolvimento de propostas, que é o que ela sabe fazer. Quer dizer, tudo isso você tem como mitigar. E Exatamente. justificar. Se esse, obviamente, partindo do pressuposto de que esse é o caminho que a pessoa escolheu, né? Eu Exatamente. vi um tempo atrás um processo bem interessante, assim, a peticionante era a esposa, né? A primária era a esposa, que tinha uma experiência numa área muito legal, mas não tinha experiência de gestão, o marido administrador de empresas. No business plan foi mencionado que ele estava no organograma como administrador. Ele não era o peticionante, não era para ele, era para a esposa. Mas ela mostrava que ela tinha um plano de como suprir essa deficiência? Como é que eu vou garantir que o meu negócio vai ser bem sucedido? Cá está uma pessoa que vai fazer. Que tem E deu experiência. certo. Vale para todo mundo? Não, deu certo para ela. A gente não sabe dar certo para os outros. Mas para tudo tem solução. Eu acho que a questão é realmente assim, as pessoas terem esse olhar crítico. E aí eu ia te perguntar disso, o que você acha? Porque às vezes eu tenho a impressão de que. Porque a gente montando EB2, a gente está falando da nossa vida, né? Sim, sim. E às vezes um olhar de fora
traz um insight. Quando eu digo olhar de fora, eu não me refiro a um profissional de US$ 25.000. Eu me refiro Aham. assim, um amigo, alguém do grupo, alguém Sim. que tem essa crítica de dizer, olha, isso eu não sei, mas por que que você não tenta outra coisa? E aí eu acho que esse trabalho colaborativo é muito importante, eu acho, para o sucesso de um EB2 hoje. Não, sem dúvida, sem dúvida. E assim, a gente que orienta aplicantes na construção do processo, essa é a nossa principal meta, digamos assim, né? Orientar no sentido da pessoa construir o melhor processo possível, baseado no histórico, na carreira, na experiência profissional e acadêmica dela, Sim, reduzindo superfície de ataque do oficial, né? Então, por que que a gente vai estudar as apelações? Porque a gente quer saber o que é que os oficiais questionam, né? E aí, exatamente. quando a gente encontra os questionamentos lá, como no processo do fulano, eu vou evitar que esse questionamento ocorra, como esse que a gente comentou, né? Que você Sim, acabou de compartilhar uma estratégia aí, né? Ah, como que você vai empreender se você não tem experiência nisso, né? Então, esses questionamentos justamente a gente obtém eles através das apelações para poder compartilhar com as pessoas que a gente orienta para reduzir superfície de ataque do oficial. Para ele não mandar. A gente tem que facilitar o trabalho do oficial na avaliação e não no sim. processo de enviar uma RFE para a gente. Ninguém quer uma RFE. O Hugo falou um Né? negócio muito legal no grupo, agora de manhã. Acho que Uhum, foi o Hugo que falou. Ele disse que o pessoal estava falando de cover letter, né? De tamanho, quantas páginas e tal. E aí ele falou, gente, mas assim, uma cover letter completa, que menciona as evidências, que é bem construída, poupa o oficial, por mais que ela seja, às vezes, uma carta mais longa, por exemplo, uma exatamente. de 30, 40, 50 páginas, às vezes o oficial consegue formar uma opinião ali, vendo a carta sem precisar olhar aquela pilha de. Você vai mandar, obviamente, que você vai mandar todas as evidências. Tem que matar a cobra e Claro, mostrar o claro. pau. Mas você, de repente, faz a coisa de uma forma que facilita a vida do oficial. E é aí que, às vezes, eu fico. O pessoal no grupo, às vezes, me vê falando assim. Alguém conta uma história, né? Ai, fulano de tal, tinha aquilo, papapá, negaram. E eu falo, gente, eu queria muito ler essa petição. Porque a minha pergunta é sempre assim: eu não estou dizendo que a pessoa não tem, mas ela mostrou. Como ela apresentou isso, Como né? é que ela apresentou isso? Eu queria muito. Tem umas petições, tem umas RFEs assim, que eu queria muito ler É, inteira. é. O Léo, ele gosta muito de botar os parágrafos, ele acaba comigo, porque eu falo, gente, me manda as 27 páginas. Porque, assim, é óbvio que o parágrafo, para mim, para ele, para você, a gente vê isso toda hora, um parágrafo já traz uma luz, mas, assim, cara, eu quero ler tudo, porque eu quero entender onde é que estava o problema daquilo. Tem uns 2 meses, eu fui procurada por uma enfermeira que tinha toda a elegibilidade para o EB2 e ela tinha um projeto muito legal. Era um projeto de, eu acho que lidava com obesidade infantil, era um projeto muito legal. Aham, E ela foi negada, assim, tá, até veio uma RF, ela tentou responder tudo sozinha. aham. E ela foi negada. E aí ela queria uma orientação, o que que ela ia fazer, para que lado ela ia. E eu falei, me manda a sua petição inicial para eu ver. Aí, amigo, É, assim, a- se eu fosse oficial, eu não tinha chegado na página 5. entendi, entendi. E assim, eu fiquei chateada com aquilo vários dias, assim, é, porque eu falava, gente, um caso bom, assim, um histórico Forte, bom, né? assim, robusto, sabe? Tipo, era para provar sem RF. Se eu fosse oficial e eu visse, conseguisse enxergar tudo aquilo, era para provar sem RF. Mas a pessoa fez uma petição muito precária. E aí, é um exemplo, né? Para mim, acabou virando um exemplo muito claro de uma pessoa que faz sozinha, mas não traz esse olhar, entendeu? Não traz alguém Entendi. de fora para dizer, avalia isso aqui criticamente para mim. Pode falar mal. Porque eu acho que isso faz muita diferença. Eu fico muito triste quando eu vejo É. alguém que poderia ter conseguido não conseguir, ou ter que fazer um refile, ou desistir do Uhum. sonho, porque assim, é muito ruim também você ter uma negativa, porque querendo ou não, sua vida é julgada. Aí o cara te nega, você se sente o cocô do cavalo do bandido. Exatamente.
assim, não é todo mundo que tem assim a estamina emocional para sacudir a poeira e falar vamos de novo. É. Então, assim, eu fico sempre muito chateada com isso. E aí eu acho que a gente precisa abusar um pouco mais da disponibilidade das pessoas ao nosso redor para ajudar a gente a construir um bom play. Não, com certeza. E assim, eu vejo que muita gente traz a ansiedade de sair do país, do Brasil, para dentro do processo. E aí isso Sim, implica em alguns cenários, como, por exemplo, fazer as coisas rápido. Um sim. processo de EB2NW, pessoal, você não faz em 2, 3 semanas. Impossível você Especialmente fazer se isso. você é um self-petitioner, né? Exatamente. Assim, se você está contratando alguém que tem experiência, de repente paga uma taxa de urgência, a pessoa faz um corre para você, tudo bem. Mas assim, a gente sozinho fazendo é muito difícil. É muito difícil. E assim, se você não investir tempo naquilo ali, a qualidade reduz. E é exatamente isso que a Tassi está falando, né? Poxa, ela me contou em um parágrafo a ideia dela e eu vi 1000 possibilidades e um endeavor lindíssimo que podia ser aprovado facilmente. Mas quando ela contou essa história em 20 parágrafos, não ficava de pé, né? E aí o que acontece? É esse cuidado que a gente tem que ter. Conteúdo existe, ajuda disponível existe, seja ela sem custo ou com algum custo, né? Mas isso está disponível. Então, tentem esse tipo de acesso, porque tem muita gente, por exemplo, é, eu, a Tassi, o Hugo, o Glauco, os dois Hugos, né? O Léo, né? Tem a Renata Futebol Clube, que não está aqui hoje, a Renata faltou, né? Mas depois eu Chateada. vou cobrar ela, né? Vou Mas mandar são mensagem para pessoas ela que falar que eu estou assim muito chateada, que ela não estão veio chateadas. quando era eu, meu episódio. Então a gente tem que fazer um da Renata Futebol Clube, pô. Gente, a Vou falar Renata. com ela sobre o tema. E aí, o que acontece? Essas pessoas, a gente já está. Ó, eu descobri o EB2NW no final de 2020, tá? E Você já aí. estava aqui. Oi? Você já estava aqui, você já Tá, não, eu estava. cheguei aqui em 2016. Então, você vê, tem tanta gente que está aqui há um tempão e não sabe dessa Exatamente, eu só possibilidade. descobri em 2020. Claro, o EB2NW ele começou a ficar popular lá no final de 2017. Por quê? Sim. Porque foi quando aprovou, nasceu Mary of Danazar, né? Aí dali para frente A que a entidade coisa. maior do nosso do EB2, Exatamente. a pessoa em que a Ele é gente o pai do confia todo dia. EB2NW como ele é hoje. Não é nenhum dono de escritório, nenhum Não. influenciador que tem no Instagram, ninguém, né? É só um Pro, cara muito inteligente que não aceitou um não como resposta, foi lá Exatamente, e foi ousado, apelou, fez o papel dele e hoje transformou a vida de milhares de pessoas, né? gente, Eu nem ele sei se mudou, ele né? tem O, noção o, o, disso. o framework que a gente tem hoje para trabalhar, que eu Aham. acho maravilhoso, porque ao mesmo tempo que ele é muito complexo, ele é muito claro, é que a história do Prong 1, Prong 2, Prong 3 é da Nazar, gente. Vocês podem acender uma Exatamente, velhinha para ele agradecer, porque ele é o cara que tipo veio com isso e a gente agora tem uma estrutura clara para trabalhar. Antes a gente lembra que eu falei que às vezes não fazia nem business plan? Antes cada EB2 era de um jeito, e é, agora a gente tem uma linha assim que a gente sabe, não é receita de bolo, mas é um mapinha assim que diz o que a gente tem que fazer. Eu acho isso maravilhoso. Esse moço, exatamente. Todo o fenomenal. mérito para ele transformou a vida de milhares, tornou isso mais acessível, principalmente para os Sim. brasileiros, né? Porque o EB2NW ele já existe desde 1990, se eu não me engano, tá? Do jeito que ele é hoje, ele se transformou. Olha aí, olha quem chegou. Ele se transformou exatamente com o Matter of Danazar. E aí é isso que a Tassi falou. Hoje a gente tem um roteiro, a gente tem um mapa, a gente sabe como é que a gente é avaliado. Os oficiais continuam dando canelada, fazendo coisas que a gente não consegue entender, não A julgando gente continua discordando de um monte de de coisa. coisa, exatamente. Perguntando coisas que a gente tem absoluta certeza de que está no processo, né? E aí vem aquele mix de será que ele leu ou será que eu não escrevi bem o Aquela RFE que você suficiente? bate o olho e fala assim, ele não leu. Não leu. A minha RFE foi assim. Renata tá perdoada, amor, tá? Fiquei Renata chateada com você Futebol no Clube na começo, mas área, você pessoal. chegou. Não tem problema. Você chegou na hora certa. Na hora que a gente estava definindo o seu episódio,
no Lord's Cash, tá? Já Então, escalei você, tá? Já articulei aqui, é só participar agora. exatamente. Então, assim, o Matter of da NASA, e aí, por obrigação, todo o aplicante tem que ler aquilo, né? E aí eu até recomendo, leia mais de uma vez em dias diferentes, porque sua cabeça está diferente em dias diferentes. Não, essa coisa de ler em dias diferentes é uma dica ótima para tudo. Eu acho até assim, Aham, para cover letter, assim, uhum, escreveu hoje, larga uma semana. Porque exatamente. quando você volta com uma outra. Exatamente, né? Muita coisa acontece, você recebe muitos inputs através de grupo, através de vídeo, através É da verdade. sua vida como profissional, como acadêmico, talvez, Você entendeu? sabe que eu tinha uma professora na faculdade aqui, uma professora de redação contemporânea, porque, na verdade, aqui eu estudei business management e eu estudei comunicação, então eu fazia muita matéria de escrever, assim, era, o que aqui é muito legal, né, porque, assim, você faz aula com um cara que escreve para as revistas, né, o cara Exatamente. escreveu livro, a fulana escreveu 3 best-sellers, assim, então é muito legal. E eu tinha uma professora de texto contemporâneo que falava isso. Ela falava: não deixa para fazer as minhas coisas que eu pedi, os meus assignments, na última hora. Porque eu quero que todo mundo tenha pelo menos 24 horas entre a penúltima e a última revisão, porque em 24 horas o cérebro reseta. Olha aí. Ela falava que existiam estudos, eu não vou lembrar os estudos, Ah, né, sim, gente? sim. Mas é Mas, uma coisa que ela falava, são estudos que mostram que assim, 24 horas o teu é, cérebro resetou. Você vai voltar para aquele texto com outra visão, com outro tudo, e eu é. acho que é muito válido para quem está Não, escrevendo. e é fato. Por que que você lê livro várias vezes? Porque toda vez que você lê, você tem uma perspectiva diferente. Por que que você vê um filme mais de uma vez? Porque quando você vê, ele funciona diferente para você, entendeu? Um Então, filme na sua família que vocês veem várias vezes, Ayrton? aqui, Vocês têm um filme assim que todo mundo junto e assiste? a gente tem uma tradição de ver filmes de Natal juntos. Então, quando chega no final do ano, sempre sai um filme novo no Netflix de Natal e tal, não sei o quê, né? E aí a gente assiste esse filme novo juntos, né? E assiste aquele do Grinch lá, que a minha filha mais velha adora, e aí a gente vê quase todo ano aquele filme lá, né? É uma tradição da família aqui. O meu caçula sempre gostou muito do Jack Skellington, então a gente assiste Aham. todo ano Nightmare Before Christmas. Ah, ok. Mas a gente tem um evento anual muito importante aqui que junta amiga, junta todo mundo, que é Crepúsculo. A gente maratona os filmes todos, A minha esposa e todo minhas filhas ano. também gostavam desse filme aí. Não, mas assim, a gente acha péssimo, é super brega e a gente fica rindo. E esse ano, assim, eu tenho filhos, gente, eu tenho filhos que são young adults, né? Aí esse ano a gente comprou umas bebidas e a gente falava, cada vez que a gente tiver um momento cringe, que a gente fala, a gente tem que tipo, dar um gole de alguma coisa. E aí, assim, a gente tirou uma noite assistindo, é uma tradição anual. Todo ano, daqui a pouco alguém vai dizer, mãe, tá na hora da tradição anual da gente assistir Crepúsculo. E toda vez junta todo mundo. Legal, muito legal, muito legal. Mas Mas é assim, isso, mas eu acho que é isso de assistir várias vezes e cada vez aham, e ler várias vezes e aham, cada vez com uma perspectiva diferente. Eu acho que eu acho que é legal falar disso porque ilustra que a mesma coisa várias vezes não é igual várias vezes, ela é diferente toda vez que isso, você vê. exatamente. E até um assunto que está muito forte no grupo agora, recentemente, de inteligência artificial, de uso de inteligência artificial, que é uma mega ferramenta. Acho que todo mundo, quem não usar, está perdendo, tem que usar da melhor forma possível. A gente discute muito isso no grupo. Inclusive, um dos próximos episódios vai ser com o Glauco, onde o Glauco vai tentar ajudar a gente a entender e utilizar da melhor forma possível inteligência artificial para ajudar nos nossos processos. Ela mesma, se você perguntar uma coisa para ela hoje e perguntar amanhã, é totalmente diferente a resposta, né? Então, É. esse é um ponto Você bem chegou a importante. usar inteligência artificial no seu processo ou não era ainda Não, tão... não tinha nessa época. Não tinha nessa época. Porque assim, o meu processo é de 2021. O ChatGPT acho que lançou no final de 2023, se eu não me É, engano, né? Então, meu processo sim, foi 2021, não usei inteligência artificial, né? Tive que, assim, na verdade, assim, eu fiz o meu processo com um escritório, né? sim. Era o meu segundo emprego na época, por quê? Porque
porque eu trabalhava de 8 da manhã às 5 da tarde. Chegava às 5 horas da tarde, eu tomava um banho, jantava, sentava aqui no computador de volta. Vários dias fiquei até meia-noite, conferindo, ajustando, questionando por que que eles fizeram assim, por que que fizeram assado, pedindo para mudar, incluindo parágrafo, tirando coisa. Assim, se o escritório faz processo padrão, o meu processo é um exemplo de que não pode ser relacionado ao trabalho desse escritório. Por quê? Porque eu Entendi. modifiquei muita coisa, entendeu? Entendi o que você quis dizer. Interessante isso, porque eu acho que é uma coisa que é importante, né? Essa coisa Eu acho que tudo é ferramenta, né? Aham, aham. Eu sou muito a favor da gente usar tudo que a gente tem. Então, é óbvio que, por exemplo, você tem um template ótimo que você compartilha no grupo, é, que eu li, que eu tenho copiado no meu computador e que de vez em quando eu puxo um parágrafo ali que eu acho que ou uma ideia, enfim. Eu acho que os templates, você ter essa possibilidade, né, de usar uma base, a inteligência artificial, tudo isso é muito legal, mas é ferramenta, né? Não Exatamente, é o produto final. exatamente, exatamente. É para você, para ajustar. Óbvio, inglês não é a nossa primeira língua, tá? A gente vai ter alguma dificuldade em contar a nossa história em inglês, né? O que eu É faço para quem é self-petitioner, com certeza. exatamente, o que eu faço sempre com os meus mentorados, assim, cara, escreve tudo em português. Uhum. Lá no final, a gente vai traduzir isso para o inglês. Vai sair um bocado de coisa torta. Mas como a gente sabe o que a gente quer no português, a gente vai trazer isso para dentro do inglês, para Interessante. desentortar essas traduções feitas automatizadas, entendeu? Então, o que acontece é assim, as ferramentas de inteligência artificial, elas te ajudam a ser mais detalhista, até mesmo porque você pode dizer como que qual é o tom gramatical que ele vai utilizar. Você pode dizer para ele Sim. falar como se fosse um advogado de imigração, como um oficial de imigração, como um estudante de PhD, né? Então você traz esse tom para ajustar, né, o seu texto para apresentar melhor, encaixar melhor E mas é uma ferramenta, E né? até para quem, por exemplo, para quem não escreve direto em inglês, que assim, para mim é uma facilidade. Eu escrevo direto em Sim. inglês Aham. e para mim é muito tranquilo, mas eu sei que às vezes não é. De repente assim, você escreveu uma frase, sei lá, você quer dizer que assim, o dia tá bonito, o céu é azul. Mas você quer dar uma Demonstrar isso de uma forma aquilo. melhor. É, a inteligência artificial pode te ajudar nisso, de dizer, olha, minha frase é essa, mas eu queria que ela comunicasse um pouco mais a beleza do céu nesse momento e deixe Exatamente. eles trabalharem. Eu acho que, como ferramenta, é uma coisa muito legal. O que me preocupa um pouco é quando a pessoa depende disso para tudo. Eu coloquei todos Isso. os prompts ali, a inteligência artificial me deu uma cover letter de 9 páginas, eu vou só dar uma editadinha, eu vou com isso mesmo. Isso eu já fico Eu acho que é um com risco vontade de muito mandar uma grande. mensagem no direct e falar: não, amada, não faz isso, querido, por favor. Porque É, é muito arriscado de você. eu acho que é um risco muito grande, porque você está entregando para a ferramenta as decisões sobre o seu processo, entendeu? E é o Eu, mesmo princípio de você entregar para um advogado, né? Você não é, quer. Você pode trabalhar com um advogado, mas é importante você ter a mão naquilo. Você exatamente. pode trabalhar como você com mentoria, mas você assim, as pessoas não podem entregar na sua mão a decisão. Eu faço montagem de processo, eu ajudo as pessoas a montar processo, faço esse trabalho, como eu falo, eu tenho experiência de paralegal, eu tenho capacidade para fazer isso com qualidade, mas eu sempre falo, você não vai entregar tudo para mim, eu vou te fazer 1000 perguntas, porque assim, é a vida da pessoa. Como é que você entrega isso para a inteligência artificial? Inclusive a Renata Forrest Carraro, adoro esse nome, é o nome da riqueza, a cara da riqueza esse nome. Gente, ela tá pronta para vir para cá e ser muito rica nos Estados Unidos. Então, assim, ela fala, ó, hoje mesmo no grupo tinha gente falando sobre informações falsas fornecidas pela inteligência artificial. E é isso. Ele inventa números, né? Ele às vezes não te dá a fonte, às vezes ele te dá a fonte, você clica no link, não existe mais aquela página, tá? Então é um risco muito grande você lidar com isso. Então, legal, eu acho que você deve continuar utilizando, né? Mas tenha esse cuidado, tenha essa atenção em checar o que ela está falando, né? Ver se essa história que ela está contando tem relação com o seu passado. Porque, assim, novamente, a Importante inteligência isso. artificial é para lapidar o que você está fazendo, né?
Não é para contar uma história que você não tem experiência ou algo que você não fez, não é? Porque aí você estaria mentindo, né? E aí não adianta falar para o oficial que a culpa é da inteligência artificial, que o processo é seu. Quem vai ser negado é você. E com a inteligência artificial não vai acontecer nada, tá? Então tenha muita atenção em relação a isso, no aspecto de como Isso é utilizar a importante. ferramenta. Eu acho que assim, é realmente a pessoa ter esse sense of ownership, sabe? É a minha história, é a minha vida, é o meu sonho, é o meu projeto, é o meu futuro, é o futuro da minha família. Então, assim, é seu. A gente, assim, eu tenho muita dificuldade mesmo, e Aham, eu não sei nem disfarçar, quem tá no grupo sabe disso. aham. Quando a pessoa entrega tudo e a pessoa fala, ai, fiz com o advogado ruim negou, não sei o quê. Tá, mas o que que você fez durante o processo? Nada. Paguei. Eu paguei. Foi o que eu fiz no processo, né? Não, Então, e assim, assim, tudo bem, eu acho também que assim, é muito importante a gente reconhecer as nossas limitações. Eu acho que, assim, por exemplo, o cara, de repente, assim, é da área de, sei lá, engenharia, ele é ótimo com número, ele é ótimo com essa coisa técnica, não sei o quê, mas ele não escreve bem. Então, tenha a humildade de se reconhecer nesse lugar e dizer, bom, aham, eu não escrevo bem, então eu preciso de alguém que me ajude a escrever bem o meu processo, porque eu não sei escrever bem. Ou a pessoa que fala assim: ah, eu sou um profissional ótimo na minha área, eu faço uma coisa que ninguém no mundo faz. Mas eu não sei montar um business plan, eu não sei montar um personal plan. Então, se reconheça nesse lugar de chamar alguém que faça isso para você. Eu acho que você pedir ajuda não tem nada de errado. Às vezes eu percebo que, como a gente está lidando com self-petitioners, a pessoa acha que o self-petitioner tem que fazer 100% de tudo sozinho, sem ninguém. E não é isso. A questão do self-petition é você ter o controle do que você está fazendo, isso. da sua vida, do seu projeto. Mas de se ver nesse lugar de assim, o que que eu sei fazer, o que que eu não sei fazer. Ou no final, pega aquilo tudo e fala, Ayrton, me ajuda aí, Tassi, me ajuda aí, Léo, me ajuda aí. Revisa para mim, me dá um feedback do que eu posso melhorar antes de eu mandar. A gente precisa se reconhecer nesse lugar da nossa limitação, que é uma coisa que eu faço todo dia, sei lá, às vezes eu vejo alguma coisa que eu ligo para um advogado e pergunto. Ou eu checo, eu vejo uma informação, eu conheço alguém da área, eu ligo e pergunto, tô aqui lendo um processo, a pessoa tá falando que X mais Y é Z, é verdade? Não é? A gente precisa usar essas conexões todas, sabe? Não, Porque quanto mais a gente usar isso, mais enriquecido fica o processo e mais chance a pessoa tem de ser aprovada sem uma RF. Ter uma RF não é pecado, não é problema nenhum. não é o fim do mundo. Não, de jeito nenhum. E, na verdade, a RF é um indicativo de que eles querem te aprovar, eles só não entenderam tudo. Mas Exatamente. ser aprovado direto é tão gostoso também que, assim, por que que a gente não pode tentar fazer o melhor de saída? Exatamente, exatamente. Porque assim, você vai investir tempo lá, né? E assim, novamente, pessoal, não se faz um processo de EB em 3 semanas, tá? Você vai investir meses nisso, né? E, obviamente, por conta disso, você tem uma grande oportunidade ali de tentar entregar o melhor que você puder em relação a o que é esperado de você, né? A Matter Sim, of Danas, a Prong 1, Prong 2 e Prong 3 estão lá, estão explicando para você o que é que eles querem de você, tá? E exatamente. seguindo aquilo ali, você tem uma mega oportunidade de fazer isso. E que você pode estar jogando essa oportunidade no lixo se você tentar fazer isso muito rápido, né? E é um erro muito grande quando as pessoas conhecem o EB2NW, que a primeira coisa que elas fazem é o seguinte: vão preencher os formulários. Por quê? Ah, não, Porque é gente. fácil, porque é um formulário. Qual é o trabalho de você preencher o formulário? Não tem. Tem um campo, o que é que tem que escrever aqui? Escreve isso e acabou. Você tem pouquíssimas dúvidas sobre preencher um formulário. Aí, por que É, as pessoas acham que é, é, é uma parte que ela sabe fazer e faz rápido, eu ela vai acho que lá e faz? e você sabe que e a gente volta naquela questão, né, de coisas que agradam ao brasileiro, ou de coisas que agradam ao ser humano, né? A Uhum, pessoa vai lá e faz o formulário, ela fica com a sensação de accomplishment, assim, ai, exatamente. É formulário, o meu formulário famoso está quick win. pronto. É, E assim, não é nada, na verdade. O é. formulário é Carta de recomendação. Ah, já tenho 3 cartas de recomendação. e Cara,
eu O fico que é que o cara doida, falou na carta de doida com recomendação? isso. Quando a É, pessoa fala assim, é óbvio que assim, quando você trabalha com alguém, o processo é diferente de quando a pessoa está fazendo sozinha, né? Então, tem uma coisa que o pessoal do grupo fala muito, que eu acho interessante, que o pessoal diz assim, começa pelo Prong 1, começa pelo Endeavor. isso. E para o self-petitioner, isso faz muito sentido, porque se eu estou fazendo o meu próprio EB2, Uhum, eu sei da minha vida. Eu sei o que que eu consigo resolver, eu sei o que que eu consigo trabalhar, eu sei o que que eu posso trazer de solução para o país. Então aham, você começa pelo Endeavor. Aí a pessoa me chama, ou chama você, sei lá, e contrata um advogado, alguma coisa, e a primeira coisa que é pedida dela são as evidências. Me traz os seus certificados, o seu diploma, uhum, sua história, vamos falar da sua vida. Por quê? Porque a gente não conhece a sua vida. A gente não pode começar pelo Endeavor se a gente não sabe o que você tem. A exatamente. gente precisa entender o que que você é, o que que você fez, o que que você estudou, o que que você trabalhou na sua vida, porque aí a gente vai saber uma sugestão, duas, três, do seu endeavor. Então, quando a pessoa fala para mim assim, porque eu já tenho 10 cartas de recomendação, Bom. O que e é que elas ele dizem falou o na carta de quê? recomendação? Que você chega mais cedo para trabalhar, que você sai mais tarde, que você entrega as coisas, que você é dedicado, que você isso. Ótimo, mas isso pode não ter conexão nenhuma com a tua É. história. Vai ficar um negócio solto lá. Assim, E ó, tem um aí papel não ajuda aqui. nem na elegibilidade, e nem no Prong 1, e nem no Prong 2, e nem de repente até no Prong 3, não ajuda em nada. Aham. Então, assim, a carta de recomendação, na verdade, ela não é a última coisa, mas ela vem lá no meio. As pessoas. É muito importante, eu acho, se eu fosse começar um EB2 hoje, sozinha, sem a ajuda de ninguém, faz um mapinha pessoal, sabe? O que que você precisa primeiro? Porque também, assim, uma coisa que às vezes acontece é a pessoa dizer que ela tem, sei lá o quê, tem uma certificação X. E quando esse documento aparece, está expirado, fala que está em Exatamente. processo, É. e aí aquilo não vale. Então, assim, Uhum. eu acho importante estabelecer uma organização para que a pessoa possa ir atrás das coisas de uma forma que seja. Lá no primeiro episódio do Lordscast, com o Hugo lá, ele mostra uma estrutura de pastas que ele criou. Onde ele cria essa estrutura de pasta, ele disse, ó, toda coisa que eu achava que eu precisava para o processo, ou porque eu li em algum lugar, ou porque eu imaginei, eu criava lá uma pastinha. Porque aí, quando eu encontrasse aquilo, eu colocava naquela pastinha lá, né? Então, É, isso é uma forma estruturada de você conseguir, né, coletar as informações necessárias para trabalhar o seu pleito, para construir a sua história, né? e até para você Voltando, poder usar, né? Usando dessa organização que você tem, você poder, de repente, tirar mais vantagem da inteligência artificial, exatamente, né? fazer perguntas mais específicas para o seu mentor, para o seu É, amigo, para a pessoa que está te ajudando, enfim. voltando até a carta de recomendação, o que eu recomendo você fazer, né, é você escreve a carta de recomendação. Não porque você vai inventar a história, não, não é por causa disso. Que é o seguinte, a carta de recomendação é um negócio que aqui nos Estados Unidos é até comum, né? As Muito pessoas comum. sabem fazer isso, faz parte do dia a dia delas. Se você Sim, pedir para, faz. principalmente no meio acadêmico, se você pedir isso, o cara, em uma semana, ele te devolve um negócio legal. Muito legal. A minha filha do meio está aplicando para a faculdade agora. Aham. Ela está debatendo se ela vai para a faculdade esse ano ou se ela vai tirar um ano sabático. Ela tem 17 anos, vai fazer 18. É, e ela teve que pedir carta de recomendação para professores. É a coisa mais natural, assim, eles já. Até, eles sabem fazer o Carta de negócio. recomendação aqui é muito comum. É. No Brasil, a gente que é do Brasil, a gente sabe que isso não é comum, né? Não. A pessoa pode ser, como eu já falei em alguns cenários, a pessoa pode ser o seu irmão de sangue. Nasceu do mesmo pai e da mesma mãe, né? Ou seja, ele tem total interesse em te ajudar e fazer a carta para você. Mas assim, como não faz parte do dia a dia dele, da cultura dele, ele não vai conseguir fazer Ele não aquele sabe nem. negócio, né? Então, o que é que eu recomendo, né? E até compartilho lá no grupo lá o template da carta de recomendação, né? Que tem dizendo, ó, tantos parágrafos, nesse primeiro parágrafo você fala isso, no segundo isso, no terceiro aquilo, depois eu ponho de novo lá no grupo e vou colocar na Muito descrição legal aqui esse do, template do também. vídeo. Então, você escreve a carta. Por quê? Porque aí você consegue controlar a redação para dizer exatamente o que você precisa, porque a carta de recomendação ela é um documento de suporte para o Prong 2, né? Sim, No Prong 2, você fala sobre você, por que que você é a pessoa com para experiência aquele. profissional
e acadêmica, com skills, habilidades e experiências necessários, suficientes para colocar o seu endeavor em prática. É isso, Exato. tá? Se essa carta não conter esses componentes, ela não tem valor a agregar no seu processo. Então, por isso que a gente escreve a carta. E lá na carta você inclui esses componentes, né? Baseado na interação que você teve com a pessoa que vai assinar a carta, nos Sim. projetos que você trabalhou com ela, os resultados que foram alcançados. É isso que você faz, tá? E eu acho que é muito importante, assim, as pessoas entenderem que e aí a gente volta naquela questão, de novo, do brasileiro, ou da pessoa achar que o processo dela está muito bonito, muito bem feito, e a gente tem que pensar sempre na visão do oficial da USS que vai ver isso. E uma coisa que eles prestam atenção é se as cartas são todas iguais. Iguais na estrutura, iguais no estilo, iguais no conteúdo. Isso é uma coisa que é vista. Eu já vi RF mais de uma vez em que o oficial fala: o aplicante, o peticionante apresentou 5 cartas, todas elas claramente escritas pela mesma pessoa, não temos certeza de que a pessoa que assinou é a pessoa que escreveu, enfim, levantando dúvida nessa questão. Então, assim, é importante que, obviamente, ter um template é ótimo, ter uma estrutura é muito legal, mas é muito importante que cada carta tenha o seu conteúdo. É muito Exatamente. importante que você escreve, mas pede para a pessoa que vai assinar, lê o texto, edita o que você quiser, se você Claro, uma coisa claro. Né? Eu sempre acrescenta, falo, ó, tira. Porque assim, é importante que a carta tenha voz. E aí, isso é uma coisa que me perguntam muito. Ah, tá, seu advogado escreve a carta para mim? Você escreve a carta para mim? E o que eu sempre digo é, a gente edita. O advogado, para quem eu faço paralegal, edita a carta. Eu edito carta se você quiser. Mas a escrita, a voz tem que vir de quem conhece a história, porque isso traduz na palavra. Se exatamente. aquela história é verdadeira, se aquele relacionamento existe, se aqueles elogios se aquela, sabe, se aquele Exatamente. Tem conteúdo é fundamento, né? real. Tem, Eu acho tem que assim, é muito suporte. importante. Quando a gente fala para fazer a carta de recomendação um pouco mais adiante, a gente não está dizendo que ela não é importante. É justamente o contrário. Ela é tão importante que a gente só quer botar a mão nisso quando o processo já está mais estruturado. Exatamente. Exatamente. E o Prong 1, ele é onde você vai levar mais tempo, pesquisando, escrevendo, validando, testando suas teses, né? Até você Sim. tá. Isso vai levar, eu diria que de 30 a 40% do tempo que você vai levar para construir o processo, você vai fazer no Prong 1. Depois que o Prong 1 tiver feito e bem feito, cara, todo o resto do processo é muito mais fácil de fazer. É porque o grande desafio é você encontrar aquele X da questão que você pode resolver. E aí você tem que defender que não é só você que acha que o X da questão é importante, mas você tem que Exatamente. defender que é importante para o país. Então, é uma coisa que toma muito tempo. E é uma coisa que eu acho que às vezes também é uma das áreas em que as pessoas poderiam pedir ajuda e não pedem. Porque também já vi muita petição de self-petitioners, ou já li RFEs que a gente ajudou a responder, de pessoas que fizeram petição inicial sozinhas, em que você vê claramente que, assim, o problema está lá, a pessoa é capaz de resolver aquele problema, mas tá tudo escrito como se quem estivesse lendo entendesse aquilo. Uhum. Eu não sei se eu estou sendo clara, mas assim, a gente diz muito no grupo também, o oficial da USIS, ele é leigo, ele entende de Exatamente. imigração, ele sabe o que ele tem que encontrar ali para aprovar você. Mas ele não sabe se você é bom no que você faz, ele não sabe a natureza do seu trabalho, da sua área de estudo, da sua expertise. Então, Uhum. assim, é muito importante desenhar de uma forma, tipo, e eu brinco às vezes, é assim, você tem que explicar como se fosse para uma criança de 5 anos o que você faz. E qual é o problema que você vai resolver? Que é para eles entenderem, porque não adianta estar claro para você. Porque para você eu sei que é É. claro, você é ótimo no que você faz. Aham. Entendeu? Você Não, qualifica como entendi. P2, você Entendi. mara. E faz parte da natureza do ser humano, quando ela conhece de um tema, ela tentar demonstrar isso com muita sofisticação, Exato. utilizando o palavreado da área, o techniquez daquela área, É, né? Se você não conseguir explicar o problema para o oficial, estou falando lá no Prong 1, o oficial não vai entender. Se ele não entender, ele não consegue avaliar, pessoal. Isso é um exatamente. gatilho imediato para uma RFE. Ele falou, cara, não Exato. entendi o que esse cara falou aqui. Vou ter que mandar uma RFE, né? Por que isso que você está falando é importante? E aí, às vezes,
conversando com a pessoa, você entende. Porque você pode fazer perguntas, mas o oficial, ele não tem como. O único canal que o oficial tem de fazer perguntas é a RF. Exatamente. Então, e a RF normalmente é uma só, né? A gente de vez em quando, raramente vê uma Raramente segunda, vem a segunda. mas é muito raro. É. Aham. Então, quando vem uma RF, às vezes as pessoas falam, ai meu Deus, uma RF, eu falo, tem que ficar preocupado mesmo, porque agora é make or break. Exatamente. É o último tiro. Não tem o que fazer mais. Então, eu acho que eu vejo muito petição assim, em que o problema é o prong um é apresentado de um jeito e o prong 2 de uma forma que, assim, se eu não sou da sua área, eu não entendi. O que pra gente, às vezes, na nossa área é muito básico, pro oficial não é. E Exatamente, aí a gente tem que exatamente. tomar esse cuidado, e é por isso que eu acho que essa parte do prong um demora mais para ser elaborada para um self-petitioner, porque ele precisa decupar aquilo. Sabe, tipo, desempacotar as camadas para facilitar a Exatamente. vida de quem está lendo. E isso é uma coisa que é muito difícil para quem é especialista. Porque o especialista, Exatamente. ele lida com aquilo Exatamente. todo dia. Por que que ele tem que voltar no beabá? É. Mas tem, pro oficial da imigração, você tem que voltar no beabá, senão ele não vai entender o que você vai fazer. E o seu dia a dia, ele é diretamente relacionado ao como você é acostumado a apresentar ideias. Eu tenho um mentorado que ele é um consultor. Então, tudo que ele faz, tudo que ele apresenta para os clientes é PowerPoint com bullet, tá? Olha, Legal, porque aí ele faz um PowerPoint, ele faz um bullet, aí o primeiro bullet, isso, aí ele vira para o cliente e explica, ó, isso aqui, parará, pororô e tal, não sei o que era. O que é que acontece? Quando ele não chega vai ter na... essa oportunidade com a SIS. Exatamente, na petição, eu falo para ele, ó, legal, pesquisamos, achamos aqui um endeavor, né? Eu tenho convicção e você também que isso aqui tem importância nacional e tem mérito substancial. Vamos começar a escrever a petição. Então, escreve aí 2 parágrafos explicando o problema. Beleza. Aí, reunião seguinte, na semana seguinte, porque eu me reúno com os mentorados toda semana, por mais ou menos 1 hora. Aí o cara vem com bullets. Aí eu falei, cara, mas você não vai abrir um PowerPoint. Quando o oficial abrir o pacote do seu processo, você não vai brotar na USCIS com um PowerPoint projetado na parede para poder Não. explicar para o O cara, vídeo ó, da bullet 1, suplicação, né? é isso, Aqui isso, nós isso. temos, aqui nós temos, aqui nós. Exatamente. Então, assim, existe essa dificuldade, e eu entendo isso. Por quê? Porque é o dia a dia do cara. Mas é Porque, justamente isso. Quando eu digo que a gente, como as pessoas, a gente como self-petitioner, a gente tem que se reconhecer no lugar que a gente está, é isso. De repente, assim, esse consultor, ele é capaz de estruturar, assim, de fazer um framework para um EB2 como ninguém. Porque ele exatamente. tem essa visão da organização, sabe, da estruturação, do bullet, do que é tópico, o que é subtópico, o Aham, que é uma coisa, o que é outra coisa. Talvez mais do que uma pessoa que escreve talvez muito bem, mas não consegue organizar a linha de pensamento e divaga demais. Mas eu acho que a gente tem que se reconhecer nisso e falar assim, eu sou ótimo de bullet point, mas eu preciso talvez da ajuda de alguém, e aí lá vai ele para você, mentorando ele agora. Como é que eu destrincho isso? Então, eu acho que é muito exatamente. importante as pessoas entenderem e saberem que, assim, nem todo serviço ao redor de um processo de imigração envolve entregar o processo na mão de alguém Uhum, e largar. Nem todo serviço envolve o pagamento de 25, 30 mil dólares. E nem todo serviço é inviável para um ser humano do Brasil que ganha em real e que, quando converte, meu Jesus amado, como é que faz? Existem várias coisas que a pessoa pode usar dentro da realidade dela e dentro da necessidade dela também. E eu acho que é muito importante a pessoa entender isso, porque às vezes o barato sai caro. A gente falou no começo de tradução, ontem uma pessoa me procurou, eu nunca tinha visto Ayrton, isso acontecer, foi a primeira vez. aham. A imigração devolveu o processo dele e a RF disse que as traduções não estavam aprovadas. Eles estavam rejeitando as traduções. Nossa. É. Eu nunca tive. Ele perguntou para mim, ele me chamou e ele falou assim: Tassi, como é que você faz quando acontece isso? Aí eu olhei e falei: "Nu- É. Nunca aconteceu isso. Realmente nunca vi isso aí. Eu já vi questionarem, de falarem assim: ah, a certificação diz que não garante que o documento é original, Aham. explique. Isso eu já vi.
Mas assim, estamos rejeitando a sua tradução, é uma coisa muito séria. E aí eu falei, manda para mim a tradução e o original, ou um exemplo, né? Não dá tempo de eu ver tudo, mas me manda. E realmente, assim, a tradução não é o original. E você não precisa saber a língua. No caso, assim, a forma como a informação estava estruturada, enfim, não importa os detalhes, mas assim, claramente, de bater o olho, eu vi que não era um Tipo, o reflexo do original original, tinha 10 parágrafos, a tradução tinha 7. sabe? Ou a tabela tem 5 colunas e a tradução Aham, tem 3. entendi. E de repente as 3 estão corretas, mas assim, o tradutor não pode fazer esse julgamento de É, que eu vou traduzir ou não, entendeu? traduzido fica melhor em 3 colunas do que em 5, né? Ele não pode fazer isso. É óbvio que, assim, por exemplo, quando é um artigo científico, que a pessoa que tem 35 páginas, né? Eu Uhum. sempre falo, você não precisa traduzir o artigo científico inteiro, você pode traduzir só o resumo, se já não estiver traduzido. Você Aham, manda o artigo inteiro, para eles verem que você tem aquilo tudo. uhum. Mas você só traduz o resumo, que é o que o oficial precisa saber. Então dá para economizar. Também não é que, ai meu Deus, mas tudo eu vou ter que traduzir, é muito dinheiro. Não. Dá para ser esperto com relação a isso e Aham. economizar. Agora, no momento em que você disse que uma coisa está traduzida, ela tem que estar correta. E aí, imagina, e aí eu perguntei, quem fez? Ai, meu amigo. Falei, pô, barato que sai caro, entendeu? Vai Tipo, virar economizou porque ex-amigo. fez com um amigo, e agora tá aí com esse problema para resolver, vai ter que fazer de novo. E tá numa situação de RF que é make or break. Eu Exatamente. acho que isso vale, assim, por exemplo, business plan. Aí eu vou ver na internet como é que faz um. Se você não tem certeza de que você vai fazer um bom, Uhum, paga para alguém fazer. uhum. No sentido de que, assim, é mais barato você pagar para fazer certo uma vez do que você ter que fazer duas, três, quatro, porque você quer economizar. É, E no é processo nesse você não tem essa sentido. oportunidade de fazer 3, 4 vezes, né? Tem. Outro dia desses, eu participei de uma resposta de uma RF feita pelo advogado, em que a forma como o projeto estava estruturado na aplicação foi considerado insuficiente. E claramente a RF pedia um business plan mais estruturado. Se eu tivesse visto essa petição inicial antes, eu teria dito, ó, vai cobrar um business plan aqui, ó. Isso aqui não está claro para o oficial. Mas a pessoa não quis fazer, economizou, no final das contas acabou tendo que gastar do mesmo jeito. Então, eu acho que a gente tem que ser esperto nesse sentido. Já Uhum, é um processo que leva tanto tempo aí. Hoje são o quê? 13 anos para você conseguir uhum, chegar aqui. uhum. Você não quer ter que fazer um refile. Exatamente, exatamente. E Você às não quer vezes ter você que fazer de fica novo. só depois de um ano que você vai ouvir que vem aquela RFE, aí você vai responder, aí você tem 90 dias para responder, ou seja, se você for negado, você perdeu um ano e meio, né? Que é mais ou menos a metade do tempo para você meio que finalizar o seu processo, entendeu? Exatamente. Então, assim, eu acho que é muito importante, assim, reconhecer como esse consultor reconheceu a necessidade de ser mentorado. É muito importante a gente reconhecer onde é que está a nossa deficiência e o que que a gente precisa De fazer. E eu ajuda, acho né? que isso é para Precisa de a vida, na ajuda. verdade. É, não, verdade, verdade. Tá, se estamos caminhando aqui para mais de uma hora, sei lá, 1h15, 1h20 que a gente está falando aqui. É, eu queria que o pessoal agora, se quiserem aí começar a colocar as suas dúvidas no chat ou abrir o microfone, se vocês quiserem fazer uma pergunta usando a sua voz, ou até a câmera mesmo também, se quiserem usar a sua imagem, fiquem à vontade aí para mandar as perguntas de vocês. A gente vai tentar responder aqui, né, um pouco mais. Vou passar pelos comentários mesmo, né? Então vamos lá. Ó. É melhor fazer as cartas de recomendação em português e depois traduzir, né? Essa é uma pergunta bem comum no grupo também. É, É, a regra é a seguinte: a pessoa que faz a carta de recomendação para você, em uma boa carta, ela vai colocar lá o contato dela em algum momento, o número de telefone, o e-mail, e-mail, exatamente. alguma coisa. E vai se colocar à disposição. Ela vai dizer: estou à disposição se precisar de alguma coisa. A questão disso é que se a pessoa não fala inglês e você pede para ela assinar a carta em inglês, ela pode ser contactada pela imigração. É raríssimo isso acontecer, mas pode acontecer dela ser Exatamente. contactada pela imigração e aí, na hora que o contato é feito, a pessoa não fala inglês. E É, aí ela assinou uma carta em inglês numa língua que ela não conhece, e isso pode gerar descredibilização, como a gente falou no começo, para
todo o processo. Porque assim, se essa carta a pessoa não fala inglês, o que mais é mentira? Tipo, ou o que mais não é tão certo, ou o que mais é problemático. Então, a regra, como eu diria, a regra é clara. Se a pessoa fala inglês, ela pode assinar a carta em inglês direto, é menos papel para mandar, é menos um trabalho para o avaliador. Acho ótimo. Se a pessoa não fala inglês, ela só fala português, ela assina em português e você manda a tradução. E aí você estabelece que não adianta contactar ela falando em inglês, que ela não vai saber se comunicar com você. Exatamente, É só exatamente. isso. Tá. Não, perfeito, perfeito. Acho que é isso mesmo, tá? Mais alguma pergunta aí, pessoal? Alguma dúvida, questão, reclamação, xingamento, jogamento de pedra? Isso, pode reclamar também. Então, Benjamin agradeceu aqui a resposta. É. Tá. Bom, como não está aparecendo mais muitas perguntas aqui, vamos lá às Teve nossas. alguém. Hã? Alguém tinha perguntado de um tipo de caso aqui. Quer ver? Cadê? Como encontrar nos professores de ensino fundamental e médio, no EB2, temos moção de vereadores e tudo mais. Eu imagino que ela quer saber se ela tem um caso, mas é difícil, né? Falar se a pessoa tem um caso. Num parágrafo aqui. É que, na verdade, é assim, pessoal. Vamos estabelecer o seguinte ponto. Eu acho que tem dois aspectos muito importantes quando você inicia a sua jornada no EB2NW. Primeiro, é entender se você é elegível, tá? Ou via Advanced Degree, ou via Exceptional Ability, tá? E aí tem Sim. no site da USCIS, né? E tem um vídeo no meu canal sobre o que é o EB2NW, que eu explico bastante sobre isso. Mas primeiro você tem que passar por esse gate, por essa barreira, por esse portão. A elegibilidade, né? Por que Exatamente, que você Advanced cabe nesse Degree lugar? ou Exceptional Ability. Passou por isso, você pode ser aprovado, desde que você atenda o framework da Nazar. Prong 1, Uhum. Prong 2 e Prong 3. Prong 1, um problema, você vem aqui nos Estados Unidos, você oferece uma solução para um problema nos Estados Unidos que tem importância nacional e mérito substancial. Prong 2, você vai falar por que você tem experiência profissional e ou acadêmica suficiente para colocar a solução que você apresentou no Prong 1 em operação, né? Implementar ela, seja como um profissional no mercado, seja como um prestador de serviço através de uma empresa. E no Prong 3, você vai explicar para o oficial por que você pode ser dispensado de uma job offer e do processo de labor certification, né? Por exemplo, porque o problema que você pretende combater aqui nos Estados Unidos é um problema que ele vai se agravar na linha do tempo. Hoje ele tem um tamanho X, daqui a 5 anos 2x, daqui a 10 anos 10x, e o quanto antes você estiver aqui, antes os Estados Unidos vão obter o benefício de você combater aquele problema. Então é isso que você tem que fazer. Qualquer Um outro profissional argumento pode muito fazer bom. isso. Oi? Um outro argumento muito bom, obviamente, dependendo da estrutura da carreira da pessoa, né? Mas, assim, às vezes a pessoa realmente tem uma qualificação que é tão específica, uma especialização, Exatamente. que o processo de labor certification não seria justo Não é com ela, no sentido adequado. de que, assim, exatamente. Então, isso é um argumento também. Agora, o que é muito importante, eu acho, na verdade, antes da pessoa, e não precisa pagar por isso, não, mas assim, antes de você bater o martelo que você é elegível e de que você quer fazer, é Uhum. você conversar com pessoas e ter esse feedback de assim, olha, você, Uhum. por exemplo, pergunta pro Ayrton, você só faz TI, né, Ayrton? Você só faz mentoria para Hoje TI. eu só faço mentoria para TI, pessoal de Então, TI. se você é de TI, Ayrton, se você pegaria o meu caso, e ele vai te dar uma resposta sincera, pegaria, não pegaria. Se você vai contratar ele ou não, é outra história, mas é um feedback de uma pessoa que está vendo várias coisas. Se você me procura e me pergunta, eu vou te dizer, olha, o seu caso eu pegaria, seu caso eu pegaria mais. Né? Olha, eu acho que o advogado pegaria o seu caso. E aí a gente conversa, mas eu acho que é muito importante as pessoas se abrirem para ouvir dos outros. Ontem, Isso. por exemplo, eu traduzi uma reunião para o advogado, né? Para quem eu falo, para um dos advogados para quem eu faço tradução, e a pessoa veio com o currículo dela e tal, e aí o advogado falou: olha, você tem elegibilidade, mas a sua área de trabalho é uma área muito difícil na hora dos prongs. Então, Exatamente. a gente precisa montar uma estratégia muito específica por aqui, por ali, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. No final.
o cara falou para mim, poxa, Tassi, você sabe que ele me trouxe uma luz de uma coisa que eu não tinha realizado esse desafio. Uhum. Se eu fosse Exatamente. fazer sozinho, eu não ia pensar nisso e ter essa perspectiva. Então, não sei se ele vai contratar o advogado ou não. Uhum. Mas, de qualquer forma, a conversa trouxe uma informação que é importante e que vai ajudar essa pessoa na decisão que ela vai tomar para os próximos passos. Então, quem está questionando essa questão de pode, não pode, é elegível, não é elegível, eu acho que é muito Uhum. importante conversar com quem tem mais experiência. Tá. Ajuda. Entendi. Não, perfeito, perfeito. Considerações finais, dona Tassi. O que é que você diz para quem está começando hoje o processo? Que mensagem você Eu, deixaria? Nossa, bom, eu dei várias dicas hoje nessa nossa linha juntos, mas eu tem duas coisas só realmente que eu queria dizer. A primeira delas é que, obviamente que é difícil, obviamente que é longo, obviamente que dá trabalho, obviamente que custa algum dinheiro, nem que você faça tudo sozinho e pague só as taxas da imigração, mas custa de qualquer forma um dinheiro. Mas vale a pena. Eu acho que é muito importante a pessoa saber que vale a pena. E não deixar que outras pessoas desanimem. É muito comum que a família não entenda o que você quer fazer, os seus amigos. É, é muito comum que as pessoas questionem um pouco, e eu acho que é muito importante a gente perseguir o nosso sonho. Uma coisa que eu sempre falava muito quando eu tinha o canal do YouTube, as pessoas me procuravam e falavam, ai, falaram que é difícil, falaram que eu não vou aguentar. E eu falava, mas ou a pessoa está aqui e fala, ai, é outro tempo, eu cheguei em 2013, agora em 2025 é muito mais difícil. Ué, eu cheguei, Ayrton, você chegou. Por que quem está assistindo esse vídeo não consegue chegar também? Exatamente, O que a gente exatamente. tem de diferente, de mais especial? Nada. Então, se você quer, você consegue, tem que ser persistente, mas você consegue. E eu acho que é muito importante sempre fazer esse exercício de lembrar. Você pode, você consegue, você pode, você consegue, você pode, você consegue. A segunda coisa que eu queria dizer, e aí emenda um pouco, alguém perguntou como é que funciona a mentoria de vocês. Na verdade, assim, o Ayrton faz mentoria, eu não faço mentoria. Uhum. Meu trabalho é um pouco mais prático, para quem precisar de ajuda, para quem quiser. Então, eu faço a tradução, e quando eu digo eu tenho uma equipe, né? Mas eu faço a tradução, eu faço o business plan, eu faço revisão de cover letter, para quem, né, quer alguém que leia e veja e dê uma dica e tal. E eu tenho feito para algumas pessoas do grupo o acompanhamento do processo, quer dizer. Não é uma mentoria, porque eu não vou só mandar, eu não sou- é um pouco diferente, Ayrton, eu acho, do seu, e talvez você possa iluminar isso um pouco melhor, mas eu não vou só orientar a pessoa no que ela deve fazer. Eu assumo a parte mais técnica do processo. Então, eu vou escrever a cover letter para você. Eu vou escrever, te ajudar com as cartas de recomendação. Eu vou te ajudar com a pesquisa do seu Prong 1. Eu vou te ajudar com as coisas. Mas é um trabalho colaborativo. Não é um trabalho em que você entrega tudo para mim e eu vou te entregar um processo pronto. E se Não, essa é a expectativa, eu declino, eu digo não, não, obrigada, não vou fazer. É um exatamente. trabalho colaborativo. A gente faz o processo junto. Então, como na Isso. minha experiência de paralegal, eu tenho um conhecimento técnico de como faz, eu uso isso e a pessoa tem o conhecimento da vida dela, da carreira dela, da experiência dela, do que ela pode fazer, e Exatamente. a gente junto constrói o processo. Então, se É. alguém quiser trabalhar comigo nessa linha, eu estou super à Uhum. disposição. Uhum. Legal. E aí, quem está perguntando como que fala com a gente, eu coloquei o link do grupo lá no chat, tá? E aí você entra no grupo do WhatsApp lá, e aí você facilmente vai encontrar a gente lá. O Ayrton, a Tássia, a Renata, o Hugo, o Glauco, o Léo, o outro Hugo, uma porção de gente, né? E um monte de E, gente então, disposta a ajudar, assim. Ontem uma exatamente. pessoa me chamou no privado e falou: eu tenho vergonha de fazer alguma pergunta que seja muito básica. Não Não, não existe tem pergunta pergunta básica. básica, a gente está É, lá para bater papo e conversar sobre tudo, exatamente, e a gente às vezes exatamente. discorda, e às vezes o que eu faria é diferente do que o Ayrton faria, e tudo bem, porque a gente está lá jogando sugestão para você escolher o que você quer fazer. Então, eu acho que é muito importante, assim, vai nessa liberdade de participar à vontade e use e abusa de todo mundo que está lá, porque todo mundo que está lá quer se ajudar mesmo e quer um ver o outro dar certo e fazer sucesso. A gente quer Aqui. celebrar as pessoas protocolando, sendo aprovados, né? É isso que a gente quer ver lá. E educar as pessoas para, independente do método que ela utilizar para construir o processo dela, ela saiba o que ela está fazendo. Ela tome Exatamente. decisões educadas, né? É, Isso é um termo mais americano, educado é conhecimento, conhecendo do assunto.
Um entendeu? conhecimento de causa, E uma coisa importante só que a gente comentou disso no começo, mas eu só queria dizer que Hum, eu não trabalho só com EB2, né? Então, então qualquer coisa, tradução, enfim, EB1, EB2 e outras coisas também. Enfim, eu tenho trabalhado com advogados de imigração há 10 anos, mais ou menos. E em todos os tipos de pedido. Então, se de repente também alguém quiser conversar sobre outra coisa, é óbvio que no grupo não, né? No grupo a gente está lá para falar de EB1 e EB2. tá. É, né? Aham. Vamos ali. Mas se alguém precisar de alguma ajuda com relação a outra coisa, de repente alguém tem um sponsor, quer fazer um a um, não sei. Eu tenho experiência com tudo isso, eu posso ajudar de alguma forma. E o que eu não souber, eu vou perguntar para quem sabe, e eu vou te É, dizer que eu não sei que eu estou perguntando para quem sabe, porque eu não tenho nenhum é. problema de dizer que eu não Não, sei tudo, claro. tô Vai aprendendo até, todo dia pode até dar dica de onde compra ingresso mais barato para Disney. Assim vai. também, onde comer, Onde comer, né? Isso é importante que pra praia visitar. caramba, pra caramba, é isso mesmo, isso mesmo. Então é isso, Tassi. Eu queria agradecer seu tempo, sua disponibilidade, toda a experiência que você compartilhou aqui, né? O objetivo do Lords Cast é exatamente esse aí, de trazer essa informação, de trazer pessoas que têm essa vivência, que têm experiência, para que, novamente, a gente eduque as pessoas que consomem esse conteúdo. Tá? E você Aí que está assistindo, e você que está eu quero só assistindo te no YouTube. agradecer, Ayrton, também. Aham, Na aham. verdade, eu sou muito grata, assim. Quem me convidou para participar do grupo Como a Demi foi o Célio. Tá, sério também. E aí que foi que eu fiquei, assim, obviamente que quem não sabe, né, quem é a Ana, quem é a Carol, obviamente que a gente acaba sabendo o Paulo, mas a gente foi se conhecer e começar a ter uma convivência mais próxima, e foi até uma surpresa para algumas pessoas que seguiam o meu canal anteriormente, de me verem no grupo e tal. Mas eu sou muito grata pela oportunidade, porque eu acho que é muito legal a gente poder contribuir um com o outro e a gente trocar essa figurinha e a gente aprender e a gente poder junto crescer. Porque tanto a pessoa faz um processo melhor, porque tem a ajuda do grupo, quanto a gente aprende a ajudar mais pessoas com todas as histórias, as informações que a gente junta. Então, eu sou muito grata, e eu sou muito grata pelo seu convite para participar aqui. Legal. O dia que esse podcast for super famoso, com milhões de seguidores, eu vou poder dizer que eu participei do quinto episódio, porque eu era Olha aí. Exatamente. começo. Então, assim, super obrigada pelo convite. Uhum. O tempo voou, me diverti muito conversando com todos vocês hoje. Legal, legal. Muito obrigado, Tassi. Você que está assistindo no YouTube aí, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, que é importante para que essa educação que a gente compartilha aqui, essas informações, cheguem a mais pessoas, tá, pessoal? Então é isso. Um bom resto de dia para vocês, um bom final de semana e vamos lá. Todo mundo trabalhando firme aí no processo para todo mundo chegar aqui nos Estados Unidos com o Green Card na mão, tá bom? É isso aí, foco no Prong 1. Tá bom? Tchau, tchau.